A pandemia da Covid-19, a gente sabe, provocou muitas mudanças nas empresas e também para quem, por necessidade ou sonho, trabalha por conta própria. Tanto que muitos profissionais autônomos passaram a se preocupar mais com a formalização da sua própria atividade. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE apontou que no último ano o número de autônomos que resolveram se formalizar com a abertura de um CNPJ teve um crescimento recorde na Bahia, atingiu o maior patamar dos últimos 10 anos. Foram 292 mil autônomos com registro, o que equivale a um avanço de 49% quando comparado a 2019. Sobre o assunto, a gente conversa agora com a gerente adjunta da Unidade de Gestão do SEBRAE, ela que também é vice-presidente do Conselho Regional de Economia da Bahia, Corecon, Isabel Ribeiro, conosco aqui no Issa Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda. Bom dia, Isabel. Bom dia, Jefferson. Um grande prazer falar com você e com as ouvintes da Tarde FM. Pois é, a gente percebe aí... Posso ajudá-los e ser útil? Com o maior prazer. E olha, a gente percebe esse aumento significativo, não é, no número de profissionais autônomos que optaram por se formalizar com a abertura de um CNPJ durante a pandemia em especial. Isso foi notável. Agora, na sua avaliação, Isabel, quais fatores você considera que motivaram essa decisão em grande escala? Bom, a pesquisa ela não declara a tipologia do CNPJ, porque você pode ter um CNPJ como microempreendedor individual, como ME ou como EPP, que por causa do conta própria, a gente avalia que a tendência é que as pessoas adquiriram o CNPJ por conta própria, esse grande número, a inferência, na condição do microempreendedor individual, em função da facilitação da legalização dessa tipologia de empreendimento, que você pode fazer pela internet, já emitir o seu certificado, e se você for atento, além de você emitir o certificado, você também emite o documento de arrecadação, que se chama DAS-MEI, e todos os meses, você tendo esse cuidado, você paga esse imposto, que é um imposto, né, que varia entre 61 e 84, dependendo da atividade, né, bastante factível desse empreendedor, desse CNPJ por conta própria, pagar esse tipo de tributo. Agora, como é que essa formalização por meio de um CNPJ pode beneficiar os profissionais autônomos, especialmente em momentos de crise como essa que a gente viveu durante a pandemia, Isabel? Olha, a figura do microempreendedor individual, como eu falei, além da facilitação, da velocidade para você se legalizar pela internet, se você não tiver acesso à internet, você pode procurar um SAC, né, uma sala do empreendedor, aqui no caso, em parceria com a Prefeitura Municipal, você passa a ter, como eu gosto de dizer, uma certidão jurídica. E essa certidão jurídica, uma vez, por exemplo, você tendo um mínimo de relacionamento com o banco, lhe dá direito a ter um financiamento com custos, né, mais interessantes do que o que acontece com a maioria do empreendedor individual ou do por conta própria. Ele fica usando o cartão dele, o cartão do cunhado, o cartão da irmã, do parente, com juros elevadíssimos. Além disso tudo, está embutida uma previdência social por detrás dessa formalização. Uma vez você cadastrado como microempreendedor individual, você passa a contribuir para a Previdência e com 15 anos de contribuição, você pode já adquirir os benefícios, por exemplo, de uma aposentadoria, dependendo da sua idade. Para a mulher, que inclusive foi a que mais se formalizou, parabéns aí para as mulheres, ela pode também, eu já tive casos, né, se ela engravidar, ela estando regular com a sua arrecadação, ela pode, durante pelo menos 4 meses, receber um salário mínimo, que é como se fosse uma licença maternidade. Então, além de você ter uma figura jurídica, que você pode ter facilitações de acesso ao crédito com juros mais baratos, você tem uma segurança previdenciária. E o SEBRAE, Isabel? O SEBRAE, que a gente sabe, tem um papel super importante exatamente na capacitação, na orientação de empreendedores em geral. Quais são os recursos ou o apoio que o SEBRAE oferece para aqueles que desejam se formalizar e iniciar um negócio?
Olha, a gente dá o que é importante, né? Seria bom, o ideal, se todo empreendedor, independente do seu tamanho, da sua atividade, a primeira coisa que ele fizesse fosse procurar um Sebrae. E em respeito, em segundo lugar, eu colocaria os contadores e né, até mesmo um advogado, porque você vai ter um relacionamento com a instituição que é o Estado, com seus clientes. Então, o Sebrae ele tem uma série de pílulas, né, como a gente chama, para esse que quer ser o microempreendedor individual. Então, tem assim, sei comprar, sei vender. Então, são capacitações com a linguagem bastante acessível, né, que coloca informações sobre o que é um negócio para esse empreendedor, sobre como ele fazer minimamente a sua precificação, sobre como ele colocar o seu produto no mercado, a importância dele estar em dia com essa arrecadação, né? Então, a gente tem essa série de capacitações que a gente coloca à disposição desse empreendedor. Isabel, Laís Rocha, que está conosco acompanhando esse papo, quer fazer uma pergunta para você também. Bom Pois dia, não, Laís? bom dia, Isabel. Olha, Isabel, quem é MEI, você falou há pouco, precisa pagar todo mês o DAS, por exemplo, não é? E anualmente declarar a renda obtida. Queria que você falasse um pouco quais são as responsabilidades e também os benefícios que os empreendedores assumem ao formalizar as empresas. Foi bom você falar nisso, porque o que é que acontece? O brasileiro, às vezes, tem um pouco de amnésia, né? Então, digamos assim, em média, 50% desses empreendedores individuais, eles se formalizam, adquirem o CNPJ, ou não entram em operação, ou deixam de arrecadar. A Receita Federal, a cada 2 anos, observa este CNPJ que não fez nenhum tipo de operação e tira ela desse cadastramento, dá uma baixa automática. Mas o que é que acontece quando eu me registro com um CNPJ? Como eu gosto de dizer, eu passo a ter uma obrigação com o fisco, eu passo a ter uma obrigação com o Estado. Então, o benefício é você estar regular, pagando uma taxa que é bastante acessível para qualquer empreendedor, mesmo que o seu rendimento seja muito baixo. Eu gosto de dizer, por exemplo, para as minhas cabeleireiras, para as minhas manicures, que eu orientei que se formalizasse, que no sábado ela já tira a arrecadação de um mês com apenas 2 atendimentos. Né? Então, ela estando regular, e outra coisa, o empreendedor individual, às vezes, ele é muito acanhado, né, de se achar um cliente de um banco. Né? Mas os bancos, inclusive, têm oferecido linhas de crédito com taxa bastante acessível para esse empreendedor individual. O Banco do Nordeste, por exemplo, a Bahia, eles têm um microcrédito que é para esse público. Então, é importante que ele tenha um relacionamento com essas instituições, tenha uma reciprocidade, coloque um depósito por lá, né, do seu rendimento, para que ele possa ter um financiamento para dar um salto, né, pequeno salto no seu empreendimento. Por exemplo, eu quero comprar um imobiliário para o meu salão de beleza. Né? Pequenas coisas, eu quero um capital de giro, eu sendo um empreendedor como MEI e tendo um relacionamento com o banco, eu vou ter uma facilidade de acessar esse crédito que eu garanto para vocês. É muito mais interessante do que usar o cartão seu, ou o cartão do seu amigo, da sua sogra, do seu irmão, com juros exorbitantes. A facilidade é você ter uma pessoa jurídica que vai se relacionar com instituições financeiras, com bancos, né? E também, como eu falei, que eu acho das mais interessantes possível, com a Previdência, você tem uma proteção previdenciária, que todos nós estamos, né? Podemos ter uma doença, precisa uma pequena cirurgia, a mulher, a licença maternidade, então você tem essa proteção previdenciária e você, afastado da sua atividade, nesse período que você estiver afastado, minimamente você receberá um salário mínimo. As pessoas têm receio ainda, né, de procurar essas informações e de formalizar os seus negócios. Eu percebo isso, assim, que existe um receio muito grande, não é, Isabel, das pessoas. Acho que é isso, falar mais do assunto, trazer a sociedade para esse debate e trabalhar com essa informação de qualidade. Porque ficar na informalidade, como você falou há pouco, não tem benefícios, assim. É importante que as pessoas procure saber, procure informações, para que, de fato, esse debate a gente consiga trazer à sociedade. Né? E é importante destacar, me permitam um adendo aqui, Laís, porque eu penso que muitos autônomos ainda resistem a abrir um CNPJ porque eles têm como clientes diretos pessoas físicas que dificilmente vão exigir uma nota fiscal. Isso é muito comum, não é, Isabel?
É muito comum. Então, aquele que tem um cliente final como seu principal, né, seu mercado, ele não tem necessidade de emitir uma nota fiscal. Mas eu gosto de dizer, nas licitações públicas, por causa da lei geral, né, que protege a micro e pequena empresa, 123 de 2006, qualquer pregão, né, de aquisições pelos setores públicos tem que contemplar 80% de microempreendedor individual. Então, vou colocar minha instituição. Você é uma pessoa que trabalha com eventos, tem capacidade de fornecer lanches para esse evento. Se você tiver uma nota fiscal, se você tiver regular, você vai ter capacidade de participar desse cadastro de fornecedores do SEBRAE. Uma coisa que a gente tem feito no SEBRAE também, inclusive junto com secretarias do governo, por exemplo, com a CETRI, né, é um atendimento proativo. A gente bate na porta desse empreendedor para sensibilizar para participar dessas palestras que eu chamei, né, de pílulas, ser comprar, ser vender. Além disso tudo, o SEBRAE tem um agente de orientação empresarial, que ele tem uma meta de bater nas portas desses empreendedores, que às vezes são até invisibilizados, né? Não tem um endereço. Como eu gosto de dizer, se você entrar ali em alguns edifícios antigos do comércio, são muitas vendedoras de comércio do vestuário, né? Que você não está vendo ela numa loja, mas ela ali está, né, um pouco invisível, mas se você entrar, você bate na porta desse empreendimento, daquele salão de beleza, daquela borracharia, e oferece a orientação empresarial. Então, esse orientador ele tem que fazer 3 visitas, né? A primeira, ele faz um pequeno diagnóstico, né? Na segunda, ele volta e faz uma recomendação, e na terceira, ele vai checar se esse empreendimento aplicou as recomendações que o SEBRAE orientou, que são recomendações de gestão para que ele tenha uma sobrevida maior do que esses que não acessam esse tipo de informação. Outra questão que Luana falou também, é importante ele declarar o imposto de renda, porque ele precisa estar regular não apenas com a arrecadação do DAS-MEI, como a cada ano declarar o imposto de renda. E é uma operação bastante simples. Inclusive, o site da Receita Federal, né, que é o site do empreendedor individual, ele coloca uma cartilha, ele coloca uma caderneta para que todo mês você coloque assim, o que você faturou e o que você gastou. Era essa Ao a longo minha desse pergunta. período, nos últimos 12 meses, você tem uma ideia do que você faturou, quanto foi seu custo, e você declara seu imposto de renda a partir dessas 2 informações. Era essa a minha pergunta, Isabel. Se qualquer pessoa pode declarar o imposto de renda, se é fácil, por exemplo, quero me tornar um microempreendedor individual. É só entrar no site, eu preciso de um auxílio de um contador. Como é esse passo a passo? Não precisa de um auxílio, mas, por exemplo, é interessante que você conheça o que você está comprando, né, e o que você está faturando, para que você, ao fim, né, do ciclo, no exercício de 12 meses, tenha uma ideia do quanto foi o seu faturamento bruto, quanto foi as suas despesas, que aí vai ser as 2 informações necessárias para que você declare o seu imposto de renda como pessoa jurídica. Agora, é bom não esquecer também que esse empreendedor ele também é uma pessoa física, né? E mesmo que ele seja isento de pagar imposto de renda, ele também precisa fazer a sua declaração de renda na condição de isento como pessoa física. Aí é que é importante o contador orientar, que é a pessoa que tem mais domínio sobre esse tipo de informação. Quem está conversando conosco aqui é Isabel Ribeiro. Não é isso? Isabel Ribeiro, que é gerente adjunta da Unidade de Gestão do SEBRAE, também vice-presidente do CORECOM, Conselho Regional de Economia da Bahia. Para a gente encerrar, Isabel, olhando para o futuro, quais são ou quais seriam as perspectivas, tendências para o cenário dos profissionais autônomos empreendedores aqui na Bahia? Considerando esse contexto atual, pós-pandemia, muita gente ainda certamente sentindo os reflexos da pandemia. Enfim, o que você visualiza, vislumbra para médio e longo prazo nesse setor aqui na Bahia? Vamos colocar aqui, por exemplo, para Salvador. Eu gosto de brincar, né? Que a gente no Nordeste, ou seja, tem um turismo rural, ou que a gente tem um turismo da praia, a gente tem a economia da alegria. E a economia da alegria, que é muita economia criativa, ela tem na sua cadeia muitos pequenos fornecedores. Eu vou falar uma coisa, eu particularmente não me sinto bem quando eu vejo as formiguinhas humanas vendendo cerveja no carnaval. Tá? Eu acho ali uma situação muito precarizada.
Mas, como eu gosto de dizer, nessa cadeia, né, nessa cadeia do turismo, você tem a economia criativa. Então, se eu sou um artista, tem os bares e restaurantes que eu coloco o meu serviço à disposição. Então, na economia criativa, no bar e no entretenimento, eu tenho uma oportunidade de estar formalizado como empreendedor individual, né, e prestar serviço nessa cadeia. Do mesmo jeito que a gastronomia, seja um restaurante, né, mais ou menos estabilizados, ou seja, o que a gente chama das pequenas quituteiras. Então, ela está na economia da alegria, ela está na economia do turismo, né? Então, tem uma cadeia que puxa esses empreendedores. Além disso, tem muitos serviços que são associados a outras cadeias, como, por exemplo, agora a logística, né? Então, como a gente falou, na pandemia, o serviço de logística cresceu muito em função do comércio online. Então, o que é que você vê? Pequenos distribuidores levando a mercadoria até a sua casa. Então, as oportunidades, onde você tem uma economia pujante, que puxa os empreendimentos, como o turismo, a logística, a distribuição, a manutenção de veículos, de eletrodoméstico, você tem a presença do MEI, que ele vai ser um prestador de serviço. Então, na alimentação fora do ar, no comércio do vestuário, na cadeia do que eu chamo da economia criativa, que eu gosto muito de chamar da economia da alegria, você encontra muitas oportunidades, porque você precisa de pequenos serviços acessórios ao grande empreendimento, que preste serviço para que o grande empreendimento leve o serviço para o consumidor final. Gostei da expressão economia da alegria, tem tudo a ver com Salvador, não é? Legal. Isabel, muito obrigado. Isabel Ribeiro, gerente adjunta da Unidade de Gestão do Sebrae, vice-presidente do Corecom. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom muito dia obrigado, e até uma Jefferson. próxima. Eu só queria fazer uma pequena correção. Unidade de Gestão Estratégica. Mas eu agradeço muito pela participação, a você, a Luana e aos ouvintes da Tarde FM. Desejo um feliz dia para todos nós. Tá certo. Muito obrigado. Valeu, Isabel. Agora, 7h50 na Tarde FM.